Hello, amados, tudo bem com vocês? Então, agora que nós já vimos a teoria sobre as trajetórias curvas, ou mais especificamente sobre o movimento circular e uniforme, acompanhem comigo a resolução dos exercícios das atividades que se encontram a partir da página 33, que você já tem copiado ou na própria apostila ou no caderno de vocês. Então, antes de eu começar a resolver os exercícios, vale lembrá-los que a partir de agora eu vou começar a selecionar de 5 exercícios os 3 mais importantes que sintetizam a ideia do módulo, ok? Então, acompanhem comigo a resolução do exercício 1 da VUNESP, que diz assim: 2 atletas estão correndo numa pista de atletismo com velocidades constantes, mas diferentes. O primeiro atleta locomove-se com velocidade V e percorre a faixa mais interna da pista, que na parte circular tem raio R. O segundo atleta percorre a faixa mais externa, que tem raio 3R dividido por 2. No mesmo instante, os 2 atletas entram no trecho circular da pista, completando-o depois de algum tempo. Se ambos deixam esse trecho simultaneamente, podemos afirmar que a velocidade do segundo atleta é, a alternativa correta é a letra B, 3V dividido por 2, e nós vamos ver o porquê disso. Bom, a princípio, a gente vai ter que analisar no enunciado quais são os dados importantes para que a gente consiga calcular a velocidade do segundo atleta. Então, quais são os dados que o enunciado nos fornece para ambos os atletas? Para o atleta 1, ele diz que ele consegue atingir uma velocidade igual a V e tem um raio igual a R. E para o segundo atleta, a única informação que ele nos fornece é que ele fala que o raio do segundo atleta é 3R dividido por 2. E aí ele pergunta, qual é a velocidade do segundo atleta? Então, o que nós vamos ter que fazer primeiro? Bom, a gente vai ter que partir da velocidade escalar para uma trajetória circular. E qual que é a fórmula da velocidade escalar para as trajetórias curvas? Que a velocidade escalar é igual a 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período. Então, com a forma de velocidade escalar para o MCU, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar encontrar uma fórmula específica da velocidade escalar para ambos os atletas, ou seja, para o atleta 1 e para o atleta 2, substituindo os dados que são fornecidos no enunciado que eu acabei de comentar. Então, vamos começar montando a fórmula da velocidade escalar para uma trajetória circular para o atleta 1. Então, pensando que a fórmula da velocidade escalar é 2 vezes π vezes R dividido pelo período, qual é o dado que o enunciado nos fornece de raio? Raio. Então, como que vai ficar a fórmula? Velocidade para o atleta 1 é igual a 2 vezes π vezes R dividido pelo período. Então, percebe que o dado que o enunciado nos fornece do atleta 1 para o raio é o próprio R. Então, eu só substituo a incógnita por enquanto. Agora, para o atleta 2, vamos fazer a mesma coisa para velocidade escalar. Então, pensando que a fórmula da velocidade escalar para o atleta 2 é igual a 2 vezes π, só copio da fórmula, vezes. Qual que é o raio do atleta 2 que ele fornece no enunciado? No lugar de R, é 3 vezes R dividido por 2, sobre o período, ok? Que é T. E aí agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que realizar meios extremos, tá? Então, aqui debaixo do período, eu coloquei um 1, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aí, então, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes π vezes 3 vezes R, que está no numerador, está no extremo, vezes o 1, que eu coloquei
embaixo do t, do denominador, a gente acha que qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. Então, a velocidade escalar para o atleta 2 continua sendo 2 vezes π vezes 3 vezes r, dividido. Aí agora vamos fazer a multiplicação dos meios. Então, 2 que está dividindo 3r vezes t, fica 2 vezes t. Então, ok, a gente viu que a velocidade escalar para o atleta 2 é igual a 2 vezes π vezes 3 vezes r dividido por 2 vezes t. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar os 3 meios para fora da fórmula, ok? Então, como que vai ficar? A velocidade do segundo atleta é igual a 3 meios vezes, e copia o que sobrou da fórmula, que é 2 vezes π vezes r dividido pelo período, que foi, ó, o que sobrou desta parte aqui. Então, agora, percebe que esse 2 vezes π vezes r dividido pelo período, a gente consegue substituir por quem? Pela velocidade 1, ou seja, pela velocidade que a gente achou para o atleta 1. Ó, percebe que são as mesmas incógnitas, os mesmos valores. Então, a gente substitui isso pela velocidade escalar do atleta 1. Então, como que vai ficar? Que a velocidade escalar para o atleta 2, que é o que ele pergunta no exercício, vai ser igual a 3 meios vezes a velocidade escalar para o atleta 1. Então, o exercício 1 está feito. Então, agora, vamos para o exercício number 3 da OMS, que diz assim: o movimento circular de um disco A pode ser transmitido a outro disco B de duas maneiras: colocando-os em contato ou ligando-os por uma correia ou corrente. Independentemente da forma de transmissão e não havendo deslizamento ou escorregamento nos discos, pode-se afirmar que pontos periféricos dos dois discos possuem mesma velocidade. Esse princípio ajuda a explicar a relação entre coroa e catraca nas bicicletas. Em uma pista plana horizontal, um ciclista consegue aplicar nos pedais de sua bicicleta uma força capaz de girar a coroa com uma frequência igual a 1/3 da frequência da catraca. Nessas condições, sendo o raio da coroa R da coroa igual a 12 centímetros, pode-se dizer que o raio da catraca vale em centímetros também. Alternativa A, 4 centímetros. Vamos ver o porquê disso agora. Bom, então a primeira coisa é analisar no enunciado quais são os dados importantes para que nós consigamos achar o raio da catraca. Ok? Então, quais são os dados que o enunciado nos fornece para a coroa? Ele fala que a frequência da coroa é exatamente igual a 1/3 da frequência da catraca e que o raio da coroa é igual a 12 centímetros. Agora, para a catraca, quais são os dados importantes que o enunciado nos fornece? A gente vai considerar como a frequência para a catraca como a frequência da catraca, certo? Então, outro dado importante que o enunciado nos fornece é que ele fala que os pontos periféricos dos dois discos possuem a mesma velocidade e, portanto, a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca. Então, deste modo, a partir da fórmula de velocidade escalar para uma trajetória circular, a gente tem que a velocidade escalar é igual a 2 vezes π vezes o raio vezes a frequência. Assim, deve-se encontrar uma fórmula específica da velocidade escalar, tanto para a coroa como para a catraca, a fim de, posteriormente, substituir os dados que são fornecidos no enunciado para igualar as expressões encontradas na fórmula da velocidade da coroa igual à velocidade da catraca.
Então agora vamos montar a fórmula específica da velocidade escalar, primeiramente para a coroa. Para a coroa, quais são os dados que o exercício nos fornece que a gente consegue substituir na fórmula? A fórmula para a velocidade da coroa é igual a 2 vezes π vezes o raio da coroa vezes a frequência. Qual que é o raio da coroa que ele nos dá? 12 centímetros. E qual que é a frequência da coroa? 1/3 vezes a frequência da catraca. Então, vamos substituir esses dados na fórmula. Como que vai ficar? A velocidade da coroa é igual a 2 vezes π vezes o raio da coroa, que é 12 centímetros, vezes a frequência da coroa, que é 1/3 vezes a frequência da catraca, que o enunciado nos fornece esses dados, ok? Então, essa é a fórmula para a velocidade da coroa. Então, agora, vamos achar a fórmula para a velocidade da catraca. Então, a velocidade da catraca vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio da catraca vezes a frequência. Então, como que vai ficar? A fórmula vai ficar a velocidade da catraca igual a 2 vezes π vezes o raio da catraca, só copiei essa parte da fórmula, vezes, e a gente vai considerar como frequência o F da catraca. Então, agora que a gente já achou a fórmula da velocidade escalar para a coroa e para a catraca, a gente vai precisar igualar essas velocidades pensando nisso que ele fala no enunciado, pensando que os pontos periféricos dos dois discos possuem a mesma velocidade. Então, a gente vai igualar essas duas fórmulas que nós acabamos de encontrar. E como que vai ficar então? Para a gente achar o raio da catraca, que a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca. E o que é a velocidade da coroa, que a gente acabou de achar no slide anterior? Que é 2 vezes π vezes o raio da coroa vezes a frequência da coroa, igual a 2 vezes π vezes o raio da catraca vezes a frequência da catraca. Então, agora, o que a gente consegue anular que tem igual dos dois lados da igualdade? O 2 vezes o π e o 2 vezes o π, ok? E agora que a gente já anulou os dois π de ambos os lados, sobrou o raio da coroa vezes a frequência da coroa igual o raio da catraca vezes a frequência da catraca. E aí agora é só a gente substituir os valores. Qual que é o raio da coroa? 12 centímetros. Vezes a frequência da coroa, o enunciado também nos fornece, que é 1/3 vezes a frequência da catraca, iguala o raio da catraca vezes a frequência da catraca, pensando que o raio da catraca é o que a gente quer saber. Então, agora, olhando para essa igualdade, o que a gente consegue anular que tem de igual de ambos os lados? A frequência da catraca. Então, vai ficar que 12 centímetros vezes 1/3 é igual ao raio da catraca, que foi o que sobrou depois que eu anulei a frequência da catraca de ambos os lados. Então, agora, o que eu vou precisar fazer? Multiplicar o 12 centímetros pelo 1/3. Então, vai ficar que o raio da catraca é igual a 12 vezes 1, 12. 12 o quê? Centímetros. Então, 12 centímetros dividido por 3. E nós achamos que o raio da catraca, então, são 4 centímetros, ok? Então, exercício 3, it's done. Bom, então agora vamos para o exercício 4 para finalizar do Enem MEC, que vai trabalhar a competência C5H17, que diz assim: as bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira movimentada pelos pedais a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura a seguir, que está no próximo slide. Aí ele pergunta: o número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo dessas coroas. Em que opção a seguir a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? E aí ele dá as alternativas A, B, C, D e E. Então vamos ver porque a alternativa A é a letra correta.
Bom, o maior número de voltas dadas por pedalada pela roda traseira, que é o que o enunciado nos pergunta, corresponde à coroa dentada dianteira maior do que a coroa da roda traseira. E além disso, o raio da circunferência formado pela ligação da coroa dentada dianteira à coroa localizada no eixo da roda traseira precisa ser maior, a fim de que haja um maior deslocamento angular e escalar. Então, se vocês quiserem voltar depois no slide número 12 de teoria, vai ser útil. Ok? Então, eu vou voltar no slide anterior para explicar isso que eu acabei de ler para vocês. Bom, como ele fala que para que a bicicleta consiga dar um maior número de voltas por pedaladas, a coroa dentada dianteira tem que ser maior do que a coroa da roda traseira. Então, percebe que a coroa dentada dianteira é maior do que a coroa da roda traseira na alternativa A. Na B, por mais que a coroa dentada dianteira seja maior do que a coroa da roda traseira, percebe que é muito maior do que essa. Então, a B não pode ser. A C, mesma coisa. A coroa dentada dianteira ela é maior do que a coroa da roda traseira, só que elas acabam tendo quase o mesmo tamanho. Percebe que a B são praticamente iguais. O que muda, ó, é aqui, que daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Calma aí, vamos por partes. A D, olha a D. A D não pode ser mesmo, porque a coroa da roda traseira é muito maior do que a coroa dentada dianteira, então a D não pode ser. Agora vamos ver a E. A E é parecida com a A. Olha, ele fala que a coroa dentada dianteira tem que ser muito maior do que a coroa da roda traseira. Se fosse só isso, poderia ser a E? Poderia, só que não tem só esse critério. Qual que é o outro critério que eu acabei de ler? Que o raio da circunferência formado pela ligação da coroa dentada dianteira à coroa localizada no eixo da roda traseira precisa ser maior, a fim de que haja um maior deslocamento angular e escalar. E o raio é essa parte da corrente que liga a coroa dentada dianteira com a coroa da roda traseira. Este é o raio, ou seja, o deslocamento angular precisa ser maior. E olha aqui, aí, percebe que praticamente a corrente está em linha reta. Cadê o ângulo formado, tá? Precisa ter um ângulo maior. Então, percebe que o raio da alternativa A acaba sendo maior do que da alternativa E. Tá vendo? Porque o deslocamento angular da A é maior do que o deslocamento angular da letra E, ó. Visto que, ó, o deslocamento angular da alternativa E é só isso. O deslocamento angular da alternativa A é tudo isso. Por que eu sei que é tudo isso? Porque lembra que o deslocamento angular acaba sendo com o deslocamento escalar, que é essa parte aqui, ó. Certo? Tá vendo que essa corrente da alternativa E, ele não tá ligado no extremo da coroa dentada dianteira que a gente estudou na teoria. E precisa estar ligado, ó, no extremo. Então, por isso que é a alternativa A, porque quando não é ligado no extremo, o deslocamento angular acaba sendo menor. E aqui na A, ó, a corrente é ligada no extremo da coroa dentada dianteira, então o deslocamento angular, que é essa parte, e o deslocamento escalar, que é essa parte, acaba sendo maior na alternativa A, e com isso a bicicleta consegue dar um maior número de voltas por pedaladas. Então, espero que vocês tenham entendido. Desculpa pelos errinhos, mas enfim, see you soon. Bye! Vejo vocês em breve, assim espero, que eu estou com muitas saudades.